galera, mais uma derrota do Vasco, mais uma vez o tabu segue, o Vasco decepciona novamente seus torcedores em Brasília e continua com a freguesia que, caso não surja uma vitória contra o Palmeiras no Allianz esse ano, ou se a gente se cruzar aí eventualmente numa Copa do Brasil, vai completar 10 anos que o Vasco não sabe o que é vencer o Palmeiras, e isso é ridículo. Um clube grande não pode ter uma freguesia para outro clube grande dessa maneira. A gente não ganha em casa, não ganha fora, é inacreditável, tá? Porém, tem muita coisa boa para falar de hoje, cara. Adoraria que o jogo tivesse terminado com uma vitória no Vasco, ou pelo menos com um 0 a 0, porque eu acho que a galera iria prestar mais atenção em outras coisas positivas. E eu já faço um comentário aqui no meu preâmbulo, na abertura, que não existe coletivo, não existe treinador algum no mundo que aguente tanto erro individual. O Vasco hoje fez um bom jogo, principalmente se você levar em consideração o adversário que estava do outro lado. O time que jogou hoje não tem entrosamento, é a primeira vez que essa formação vai a campo. E o Vasco competiu, o Vasco incomodou, o Vasco poderia, se não saísse gol bobo, e o chute do João Vitor, por exemplo, que o cara faz um milagre, salva a bola quase dentro do gol de bicicleta. O Vasco é azarado demais também, cruz credo. A gente poderia ter ganho o jogo hoje, cara. Mas o que vale no final das contas é o resultado. A nossa cultura é resultadista e ponto. Então não adianta ficar brigando muito com a nossa cultura, é isso aí, tá? Mas tem muitas coisas positivas pra gente analisar. Mas, de novo, o Vasco deixa escapar 3 pontos por um erro individual. Não vou pendurar numa cruz o Hugo Moura, porque é um jogador que eu gosto muito, e se tem uma coisa que o Hugo tem é crédito. O Hugo vem jogando bem todos os jogos. Hoje mesmo, tirando a falha grotesca dele, ele não fez um jogo ruim, salvou vários lances importantes depois até de ter feito a besteira ali no lance do gol, mas falhou. E já não é a primeira vez, né? Ele chega, ele praticamente se queima. É um dos poucos jogadores que eu vejo conseguir reverter uma pressão muito grande após um cartão de visita inicial ruim. Ele falhou grotescamente contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, mas conseguiu reverter essa situação. E hoje ele cometeu o mesmo erro de novo. E parece que tem algumas coisas que são escritas, né, cara? Ano passado o Vasco perdeu aí em Brasília pro Palmeiras de 1 a 0 por uma falha individual bizonha. Se eu não me engano, ano passado a falha foi do Ryan. E hoje, uma falha de novo de um jogador da gente, dessa vez do Hugo Moura, tá? Feito esse preâmbulo, peço para você deixar o like aí no começo do vídeo, que ajuda a gente bastante. Quiser deixar o dislike em forma de protesto pela derrota, fique à vontade. Quiser se inscrever aí no canal também, dá essa força aí. A gente grava de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal. Você vai estar sempre bem informado de tudo que rola aí no Clube de Regatas Vasco da Gama. Beleza? Galera, vou de cara começar já, na minha opinião, explicando por que o Vasco fez um jogo que surpreendeu e que, ao meu ver, se não foi esse primeiro tempo do Vasco hoje, o melhor tempo do Vasco na temporada, foi um dos melhores. E eu consigo explicar muito tranquilamente, sob o meu ponto de vista, e eu vou utilizar a prancheta aqui, por que o Vasco conseguiu pegar a melhor ou a segunda melhor equipe do país e fazer hoje um jogo duro, em competir e ser uma equipe aí que deu bastante trabalho para o Palmeiras. Eu vou desligar a luz aqui momentaneamente para cortar o reflexo da prancheta e vamos à prancheta para explicar para vocês algumas coisas. O Felipe manteve a mesma formação que o Carille já vinha usando, e esse time está mais habituado a jogar, que é a formação do 4-2-3-1, né? A zaga aqui com João Vitor e Lucas Freitas. O João Vitor, na minha opinião, que a galera vem pegando muito no pé dele com razão, o João Vitor hoje, pra mim, fez o melhor jogo dele com a camisa do Vasco. O João Vitor acertou tudo e poderia ter sido premiado com gol hoje, fez uma partidaça. O Lucas Freitas, até lesionar, vinha muito bem. Parece que essa dupla de zaga vai se encontrando. São zagueiros velozes. O Diniz, que deve ser contratado aí, precisa desse tipo de zagueiro, porque ele joga com time com bloco alto. Os 10 jogadores de linha, muitas das vezes, lá no campo adversário, e quando precisa correr para trás, você precisa de zagueiros com essa característica. Então dá para fazer uma zaga interessante no modelo do Diniz com os dois. Então já até aproveito para elogiar a partida dos dois
Já adianto para fechar a zaga aqui, que eu gostei da partida do Luiz Gustavo. Os momentos que ele me preocupou um pouquinho, aí a característica do jogador não tem como mudar e não chega a ser um problema, né? É só questão de característica. O Luiz Gustavo é um pouco mais lento. Ele não chega a ser lentão como o Maicon era, por exemplo, mas não é um zagueiro velocista. Nossa, que velocidade como o Lucas Freitas e o João Vitor. Então, quando você pega um Estevão, quando você pega um Cebolinha, um Paulo Henrique da vida, por exemplo, jogadores com esse nível de velocidade, quando ele apostar a corrida, ele vai perder. Mas achei o moleque com confiança, firme, tomou um cartão amarelo erradamente. Ele dá um toque no ombro dele ali, é até discutível se foi falta, o juiz dá um cartão amarelo idiota para ele que não foi, lance para cartão amarelo, até a falta ali é um pouco questionável, mas achei interessante. E aí vale até um comentário, para que contratar, por exemplo, o Lucas Oliveira, se você tem dentro de casa um Luiz Gustavo? Para que ficar ressuscitando em coletiva a situação do Capasso, se a gente tem um garoto promissor desse dentro de casa? Zagueiro alto, boa estatura, canhoto, que é difícil você ter zagueiro canhoto, tá? Então, acho que o Luiz Gustavo levanta uma mãozinha e fala assim, ó, tô aqui, hein? Precisa não, tô aqui. Para ser um reserva, tá muito bom o garoto para ser lapidado e desenvolvido. Voltando aqui do porquê que eu acho que o Vasco conseguiu competir, ser um time mais móvel, incomodar o Palmeiras e engrossar o caldo, é a mesma formação, é o mesmo 4-2-3-1, sendo que mudou hoje a característica dos jogadores em campo. Eu sei que vai ter gente chateado comigo, mas muitas das vezes, e eu vou explicar individualmente a situação de cada um, o Coutinho atrapalha o Vasco e às vezes o Verratti atrapalha. Antes de você começar a me xingar, escuta primeiro, depois você tem o direito a opinião que você quiser, mas primeiro ouve e depois você dá o teu pitaco aí, super de boa. Sendo respeitoso, não sendo um idiota para comentar, pode discordar à vontade. Beleza? Vou começar pelo Verratti. O que eu percebi hoje com o Ryan de 9 e não tendo o Verratti na área? O Ryan não fez um bom jogo, tá? Deixando bem claro aqui que o Ryan não jogou bem. Porém, ao não ter o Verratti em campo, parece que os jogadores do Vasco tiram um peso das costas de ufa, eu não preciso ficar jogando bola na área toda hora de qualquer jeito, porque se eu tento fazer uma tabela com o Verratti, ele quebra a bola toda hora. Se eu tento meter uma bola na frente para ele correr com o zagueiro, ele perde. Se eu tento usar ele para fazer uma parede, ele sustenta e cai, não consegue fazer uma parede. Então o Verratti, ele é um monstro, ele é letal e é absurda a quantidade de gols e o peso que ele consegue ter no futebol brasileiro, sendo tão limitado tecnicamente e basicamente vivendo de jogo aéreo. É incrível o impacto que ele consegue ter sendo tão limitado e praticamente fazendo uma coisa só. Com o Verratti fora do time hoje, o time falou, cara, eu consigo tabelar com o Ryan, eu consigo meter uma bola na frente pro Ryan atacar. De vez em quando eu chegar no fundo, eu posso também levantar a bola, mas não ser obrigado a levantar a bola, porque o Ryan tem uma boa estatura, ele não tem o cabeceio do Verratti. Mas ele vai incomodar, vai brigar um pouquinho ali. E quando o Vasco, naturalmente, o Palmeiras empurrava a gente um pouquinho mais para trás, quando você rouba a bola, cara, você vai puxar um contra-ataque, porra, é um alívio você ter o Ryan de 9. Porque você sabe que se o passe for bem feito e depender só dele disputar a corrida com o zagueiro, grandes são as possibilidades dele ganhar na velocidade. Até porque o zagueiro, né, ele tá de frente, ele tem que girar para sprintar para poder correr atrás ali do atacante que tá se posicionando de frente e tem só que arrancar. Então, a primeira coisa que eu percebi com o Verratti fora do time, o time deixou de ser de ser tão engessado em ficar pobre, jogando bola na área, 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 porque é normal, cara. E de verdade, hoje isso ficou clicado na minha cabeça, até que ponto era o Carille, era o Rafael Paiva, era o Ramon Dias, seja lá o treinador nosso que fosse, até que ponto era uma orientação do treinador. Começa a jogada, termina pro lado e joga a bola na área, porque a gente tem um dos melhores cabeceadores do mundo. O Verratti é um dos melhores cabeceadores do mundo, do Brasil e da América do Sul, é certeza. Agora a gente tem que pincelar aí alguns no futebol europeu pra botar ali no bolo dele, porque ele está nesse bolo. É piada o que o Verratti faz com a cabeça, tá? Então,
Até que ponto é uma orientação do treinador e até que ponto parte do próprio jogador, cara. Cara, tá difícil entrar aqui. Eu tenho um dos melhores cabeceadores do futebol mundial na área. Porra, eu não vou cruzar? Já sabendo que jogo com ele com o pé é complicado? Então, pode não ser nenhuma coisa e nem outra, mas a soma das duas. De repente, ó, galera, a situação ficou boa. Pô, o PH passou, o Piton passou. Acha aí, chegou na linha de fundo. Mete essa bola na área aí pro Verratti, porque a gente sabe que alguma coisa boa pode sair dali. E quando não, os caras estão com dificuldade, meu irmão. No ruim, joga essa bola na área e vão ver que o Verratti arruma pra gente lá. E várias vezes ele conserta cruzamento errado, eles fazem uma casquinha pra alguém no segundo pau. Assim sai o gol, por exemplo, do Nuno contra o Sport e por aí vai. Então essa é a primeira característica que eu observei. Com a ausência do Verratti, o Vasco deixou de ser esse time pobre de ficar jogando bola na área o tempo inteiro. E a ausência do Coutinho traz duas novidades ao Vasco. Eu vou explicar. Primeiro, você ganhou mais um jogador leve, mais um jogador móvel na equipe e deixou o time com mais mobilidade e facilidade de fazer transição, defesa, meio campo, ataque. O Coutinho é um jogador que tem sérios problemas físicos. Ele até veio de uma arrancadinha na retinha final do estadual, Copa do Brasil, início de Sul-Americana, e fez isso aqui. Ele vem de mais ou menos uns 4 jogos muito ruins. O jogo dele contra o Operário, ele quebrou a bola. Se a gente não sabe que ele é o Coutinho, quem nunca viu ele jogar e é apresentado a ele naquele dia, fala, pô, irmão, esse jogador aí é horroroso. A partida dele contra o Operário foi sofrível. Tá? Inclusive o gol do Operário é uma bola que vem nele, ele tenta virar a bola de esquerda do outro lado pro Lodge, ele pega de canela, dá a bola no pé do volante do Operário, o Operário sai jogando, trabalha, ele vem, ameaça acompanhar e larga, ele para e fica olhando a jogada porque ele tava morto, e aí a bola entra na tabela ali do jogador que fez o gol agora, não é Shailon não, me fugiu o nome dele, é um rapaz que era da base do São Paulo lá, ele faz a tabela, o Hugo Moura não consegue acompanhar, chapadinha dele ali de fora da área, ele faz o gol. E o que acontece? A ausência do Coutinho, ela trouxe duas coisas ao Vasco. Menos um jogador que não compete fisicamente e defensivamente atrapalha o time. E, na minha opinião, o Nuno Moreira caiu numa posição aonde ele tem mais liberdade para jogar. A gente vê o Nuno jogando bem de ponta, mas você vê que visivelmente o Nuno tem característica de meia, mais de meia do que de ponta. Ele não é aquele cara velocista de dar tapa pro linha de fundo toda hora, ele é um cara criativo. Ele me lembra um pouquinho, guardado as devidas proporções e a carreira que cada um atingiu, ele me lembra muito Everton Ribeiro. Habilidoso, drible curto, esconde bola, é um jogador que não é muito veloz, não chega a ser lento, é um jogador que gosta desse joguinho associativo, também sabe finalizar, sendo que um era canhoto e para mim jogou aqui, né? O Nuno, vamos ver se ele consegue ir progredindo para chegar próximo ao nível do Everton, mas me lembram, são jogadores similares. O Nuno jogando de 10, ele pode encostar ali no Ryan, que era o caso hoje, eventualmente se for o Verratti, ele cai para a esquerda, ele cai para a direita, e o mais importante, o Nuno tá sofrendo muito fisicamente, e aqui eu quero explicar na prancheta uma coisa para vocês. Como ele jogou de 10 na vaga do Coutinho hoje, o que acontecia? O Felipe manteve a formação ali do 4-4-2 sem bola para marcar, e o Nuno descansava, parava ele e o Ryan aqui na frente. Quem fazia o lado de cá era o Lodge, o lado de lá era o Tietê, vou explicar o jogo do Tietê, e por dentro fechava o Hugo Moura e Cocão. Então o Nuno ficava fresco, ele parava com o Ryan mais ali na frente. Quando o Vasco recuperava e dava a bola nele, ele tinha saúde, ele tinha força para ir para poder criar e jogar mais. O Nuno de ponta, e é função do ponta, e obrigatoriamente um ponta tem que fazer isso. Se um ponta não tem condição de fazer isso, ele não pode jogar na ponta. Não tem jeito, com bola, constrói por fundo, por dentro, sem bola, é baixar a linha aqui, correr atrás de ponta, correr atrás de lateral, roubou a bola, o time recuperou, é ter saúde para fazer isso aqui, ó. O que o PH faz o jogo inteiro, o ponta também tem que fazer, a diferença é que o ponta joga uma, duas casinhas à frente do lateral, né? O lateral joga na última linha ali, mas a função é praticamente a mesma, é essa linha reta aqui, alguns pontas como o Adson, que tem mais a característica de vir por dentro, é sair por aqui. E o Nuno, cara, é visível por dois motivos. Dá pra ver que ele não é um cara... nossa, que jogador físico, que saúde, não é a dele. E também a gente tem que dar um desconto
porque o campeonato europeu tá acabando. O Liverpool se sagrou campeão inglês aí com algumas rodadas de antecedência. O Bayern de Munique vai acabar até o jejum lá do Haaland, não, do Harry Kane, também está se sagrando campeão com algumas rodadas de antecedência. A Champions League já está avançando aí para a sua final, estão ali na fase de semifinais. Daqui a mais umas 3 semaninhas, mais ou menos aí no máximo um mês, está acabando os campeonatos europeus. Então o Nuno era para estar entrando de férias. Ele não só não está entrando de férias, como está jogando num país onde é gigante, tem uma dimensão territorial absurda, com jogo trepado atrás de jogo, e o cara tá morrendo. O Nuno começa ali os 25 primeiros minutos ali dando gás, ele volta pra marcar, ele corre até a frente pra poder levar a bola, e daqui a pouco a gasolina dele vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, e ele vira um jogador mais comum quando perde a saúde dele. Então hoje eu vi o Nuno podendo descansar sem bola, por estar jogando de 10 e no time tanto do Carille como do Felipe, o 10 sobra no 4-4-2 sem bola ao lado do atacante. E com outro detalhe, queria falar de 2 jogadores agora. A gente, muitas das vezes, acaba se precipitando, e é normal, é natural, a gente vive um dia de cada vez, não é porque o cara foi mal num dia que acabou, né? E quando ele também vai bem, não, agora ele tem que ir bem pro resto da vida. O Piton já foi um dos melhores jogadores do time do Vasco e não atravessa um bom momento. E o Lloyd chegou aqui fazendo partidas ridículas, parecendo um peladeiro. E o Lloyd vem de 3 jogos consecutivos subindo. O primeiro jogo dele contra o Cruzeiro, muito bom. O jogo do Operário, um pouco abaixo do jogo do Cruzeiro, mas também bom. E eu fiquei muito triste, cara, e chateado por esse rapaz ter lesionado hoje. De novo, o Lloyd fazia um bom jogo. O que o Lloyd agregou ao time do Vasco que esse time não tem? Jogador com muita velocidade, é piada a velocidade que esse rapaz tem, e confiança pro 1 para 1. O Ryan até tem velocidade, mas o Ryan dificilmente ele pega a bola e vai para dentro do cara. Quando ele tá na esquerda, ele até dá esse tapa reto para a linha de fundo, porque ele tem dificuldade de mudar de direção e concluir a jogada com a perna direita, mas o Lloyd, mesmo jogando na esquerda, ele pedala com a direita, dá um tapa com a esquerda e sai para a esquerda mesmo. De vez em quando ele puxa para dentro, ele até tentou uma finalização hoje ali, que foi travado o chute, gerou um escanteio, um rebote, não lembro aqui agora. E esse menino tava muito bem, cara. O Vasco vinha, transição, toque curto, Cocão, Hugo, Tietê, abria ali, toma Lloyd, vai embora meu filho, e ele ó, pedalava e ia pra dentro dos caras igual um cavalinho. E eu fiquei triste, cara, de verdade, com o choro do Lloyd hoje, porque eu tenho certeza que ele não teve uma lesão grave. O choro dele ali não foi de putz, lascou, vou ficar 2 meses fora aí. Não, acho que ele volta bem rápido até. Eu acho que ele chorou, cara, porque deve ter passado um filme na cabeça do Lloyd hoje, do tipo assim, poxa, cara, falei pra caramba antes de vir, trouxe uma pressão pra cima de mim, acredito que hoje até ele mesmo se arrepende, porque se ele só é contratado, chega quietinho, não tinha criado essa celeuma toda, e com razão, se você fala, você tem que se garantir. Então o que ele passou aí de pressão é fruto da própria postura dele das lives, mas eu acho que ele sentiu fisicamente o futebol brasileiro. Ele também tá na Europa, né, jogando na Turquia, ele também tá em final de temporada, e de repente ele não se adaptou, cara, não sentiu, o emocional dele pode não ter ficado legal, porque Lloyd vem, confusão, mas, meu irmão, 2 jogos quebrando a bola, aí, meu irmão, é de merda pra cima. A gente sabe como é que é o futebol brasileiro, e não sei se ele lidou bem com isso. O Vasco deixou ele 4 jogos fora, nem relacionado ele foi, e provavelmente o Vasco entendeu que ele precisava de uma lapidação física, e, cara, a partir do momento que ele melhorou o físico e talvez cuidou um pouquinho do mental, entrou bem contra o Cruzeiro. Opa, galera viu meu jogo, e aí volta a confiança. Operário também, opa, e hoje ele entrou muito confiante, cara. Driblando, fazendo jogada associativa, mais ligado na hora da marcação, era um dos melhores jogadores em campo, tá? Isso deixo muito claro pra vocês aqui, porque vira e mexe a gente escuta algum comentário babaca, ah, você persegue o fulano, ah, você não gosta do ciclano. Hoje eu tô rasgando elogios pro Lloyd, tô dizendo que ele foi um dos melhores em campo, e ainda tô dizendo que me doeu ver ele chorando, porque eu entendi o que passou na cabeça dele. Então, cara, pra mim, acima de tudo, tá o Vasco, jogar bem vou elogiar, jogou mal vou criticar. Cansei de criticar o Coutinho, depois passei a elogiar e agora tô criticando de novo. Nesse momento, com a condição física que o Coutinho tá apresentando, ele, pra mim,
tem atrapalhado o Vasco, ele tem jogado mal, cara. E o Nuno de 10 eu gostei. E ele te dá a opção de ele jogando de 10, você ter o Lloyd aberto ali pela esquerda e te dá essa velocidade, essa profundidade, e o Ryan jogar na esquerda. Tá bom? Então, queria parar um pouco aqui. O outro ponto que eu queria falar era o Tietê. Apesar do Vasco jogar no mesmo 4-2-3-1 que ele vinha jogando anteriormente, a característica mudou um pouquinho do time hoje, pela questão da característica do atleta escolhido mesmo. O Vasco manteve, tá, esse 4-2-3-1 aqui. O Tietê, na teoria, era o ponta-direita, sendo que, como o Tietê de origem é volante, ele não ficava pregadão aqui na ponta, ele não ia o tempo inteiro lá embaixo, ele ficava mais aqui, ó. O Vasco ficava até um pouquinho torto. O Lloyd abria aqui mesmo, ia embora. O Nuno movimentava por aqui, o Tietê tinha hora que ele abria, mas na maioria das vezes, até por característica, ele baixava aqui para pegar essa bola no pé dos volantes, quando não ele vinha mais por dentro, liberava a linha de fundo pro Paulo Henrique atacar e passar aqui. E aí o que aconteceu com esse tripé aqui, ó? O Hugo, Cocão e o Tietê, que era o ponta direita barra, né, terceiro volante pela direita aqui. O que acontecia com isso aqui? O Vasco tinha um time mais móvel, o Vasco tinha um time com saúde, um time físico. Você com esse time em campo, todo mundo tem saúde. O Ryan de 9, tem saúde. O Nuno de 10 tem mais saúde que o Coutinho. O Lloyd tem saúde. O Tietê tem saúde. O Cocão, que na minha opinião, o que foi feito com esse rapaz esse ano é maluquice. O Cocão não pode ser escanteado e jogado de lado como ele foi jogado esse ano, principalmente pelo que vem jogando Paulinho, ou pelo que não vem jogando Jair, ou pelo que não vem jogando. O Cocão não pode estar atrás do Jair e do Paulinho pelo que eles apresentam em 2025 e principalmente pelo que esse rapaz jogou em 2024. O Cocão e o Hugo Moura eram a solidez, isso tendo o Mike e o Léo falhando muito atrás deles. Se o Vasco minimamente competiu com o Rafael Paiva, passou muito por esses dois por dentro e o PH na direita. O Adson também, enquanto não estava lesionado, era um jogador que recompunha muito ali pelo lado direito e ajudava bastante. Não era aquele ponta mole que, deixava o lateral vendido. E na medida que é lesionado ali o David e o Adson, a gente perde os beiradas, aí o Vasco começa de fato a sofrer muito. Mas o Cocão foi alijado praticamente do elenco do Vasco. Diego, de vez em quando o Cocão joga pro lado e pra trás? Joga! Tomou um chapéu, uma caneta hoje, cara, isso é do jogo. Mas o Cocão te dá saúde. É um jogador com boa estatura, é um jogador que tem força, você vê a facilidade que ele tem para quando ele para a bola, o cara tenta atravessar ele faz a parede com tranquilidade, sustenta, é um cara que tem força. Acho até que tecnicamente ele caiu um pouquinho esse ano, mais por confiança do que qualquer outra coisa, porque ano passado, quando ele tinha a titularidade dele absoluta, ele jogava mais bola do que ele tá jogando e ele não é bobo. Tanto é que no segundo tempo hoje, apesar de ter tocado algumas bolas para trás ali, normal, ele tem uma metida de bola de direita, que não é a perna boa dele, maravilhosa, se eu não me engano é pro Garré, não lembro, pra alguém que tava atacando aqui na esquerda, ele gira, ó, pum, de direita ali, açucarado, o jogador do Vasco entra pela esquerda, acho que foi o Piton, cara, o Piton leva, tenta cruzar essa bola pra trás, a zaga do Palmeiras ali corta. Então, o Vasco, quando tem Hugo Moura e Cocão, ele deixa os zagueiros mais protegidos e você consegue competir mais com o adversário. Inclusive, num eventual retorno do Coutinho ao time, que deve acontecer, por exemplo, contra a equipe do Puerto Cabello na Venezuela, você já tem um pouco de dificuldade com o Coutinho e o Verratti no time para marcar. Quando você tem Hugo Moura e Cocão, isso melhora. Se tem Hugo, se tem Cocão, se tem Paulo Henrique, o time fica um pouco mais físico. E volto na brincadeirazinha do Nuno. Quando o Coutinho tá jogando, o Nuno vai pra esquerda. E você tem Nuno, que o Nuno não marca bem, isso é fato, e a gasolina dele acaba no decorrer ainda do primeiro tempo para ficar fazendo esse leve trás. Então você não tem um Nuno para marcar, você não tem um Coutinho, você não tem um Verratti. O Vasco vinha jogando com o Jair, que até consegue dar um bote ou outro, mas ele não tem volume, ele não tem dinâmica e aquela movimentação
de intensidade alta, ele vai bem até no bote ali, no 1 para 1, o cara tenta o drible, ele estica a perna, ele até faz um bote ou outro, mas o Vasco hoje, com essas trocas que o Felipe fez, o Lloyd na esquerda, o Ryan de 9, Hugo Tietê e o Cocão, com o Tietê sendo esse falso ponta, vamos colocar assim, era um ponta que muitas das vezes descia para fazer um volante pela direita e dava ao Paulo Henrique o fundo na direita para ele poder atacar. Então, o jogo que o Vasco fez hoje no nível melhor passa diretamente pela saída do Coutinho e do Verratti do time e pela entrada de jogadores mais físicos. E não vou cobrar tanto um coletivo tão azeitado, que, cara, esse time nunca jogou junto. Nunca, essa escalação, esse 11 de hoje, nunca jogou junto. Então eu pedi contra um dos melhores times do futebol brasileiro, que esse time seja o Barcelona do Guardiola, de envolver o adversário com posse de bola, não vai. Mas eu vi o Vasco trocando passe, eu vi o Vasco fazendo tabela, errando uma jogada aqui, a colar, tinha uma jogada que estava indo muito bem, bola trabalhada, o Tietê recebeu essa bola no fundo, cara, o Garré apresentou para receber, ele errou um passe bobo, o Tietê não é nem de rapaz, ele jogou a bola nas costas do Garré, gerou um contra-ataque para nossa sorte. O Palmeiras errou e aí no contra-ataque do contra-ataque, o Vasco até quase fez o gol, levou um perigo ali. Então assim, eu gostei, cara, do que eu vi. Infelizmente, o Vasco perdeu o jogo hoje por uma falha grotesca de, na minha opinião, talvez o jogador mais regular do Vasco em 2025. Você conta no dedo quais foram os jogos que o Hugo Moura jogou mal. Talvez esse tenha sido o pior jogo do Hugo Moura pela falha grotesca. Que você tira essa falha e olha o jogo como um todo, no segundo tempo mesmo várias vezes. Ele salvou o Vasco. Pô, teve uma jogada ali que o Flaco driblou ele pra fora e foi driblar pra dentro, acabou acertando uma caneta na cagada. Pô, então o Hugo Moura foi bagunçado ali. Quando o Flaco vai botar a bola na área, é o pé do Hugo Moura que resvala a bola perde força e o Léo Jardim pega. Ele meio que se recuperou depois de tomar 2 dribles e mitiga a jogada ali do adversário. Então acho que o jogo foi isso. O Vasco teve a oportunidade de fazer gol com o Lloyd, que essa bola, cara, a gente critica, mas ela é meio sacana. É uma bola rápida que ela parece que vai vir na tua cabeça pra tu cabecear e de repente ela descai e tu, caraca, não é pra cabecear, não é pra dominar. E o cara pega meio de susto. Aí tu, às vezes, o teu reflexo motor não é o melhor, porque tu não tá esperando aquilo, e tu fica num domínio chute, né? Tu se atrapalha em bola ali, ele nem chutou, nem dominou, a bola meio que pegou na coxa dele e foi pra mão ali parou na mão ali do Everton, teve uma finalização de chapada ali que o Nuno tentou a gaveta, acertou a mão do Everton, teve a bicicleta que o Jai tira a bola em cima da linha, e isso mostra o azar do Vasco também, né, cara? Se é a mesma jogada, um jogador do Vasco vai tirar, o Maurício Lemos teve a oportunidade de cortar uma bola similar a essa contra o Santos em São Januário. Aí ele capa a bola, ele vai dar uma puxeta, capa a bola cai no gol. Mas o adversário acerta a bicicleta perfeita, corta a bola no último lance do primeiro tempo. É incrível, cara, o azar que esse time tem. E é isso, cara. No segundo tempo o Vasco cai um pouquinho. Acho que teve a ver também com a perca do escape que o Vasco teve com a ausência do Lloyd. O Vasco, até o Lloyd tá em campo, era 1 sem o Lloyd. Olha como é que as coisas mudam, né, cara? Com a ausência do Lloyd, que saiu aos 41 minutos, e o Lucas Freitas, que era um zagueiro mais rápido, o Vasco estava tentando, às vezes, subir um pouquinho as linhas. Tô até preocupado, tomara que o Lucas aí tenha sido só um incômodozinho, ele talvez fique um jogo de fora, mas é um jogador que vem se firmando. Por outro lado, a oportunidade deve ser dada aí ao Luiz Gustavo para jogar contra o Puerto Cabello. Pode ser a oportunidade do menino começar a se firmar também e virar uma peça importante e útil, um reserva imediato ali no grupo, tá bom? Então é isso, cara. A gente tomou um gol idiota. Poderíamos ter tomado outro gol? Poderíamos. Teve um chute do Martínez com 4 minutos do segundo tempo que desvia em alguém e o Léo Jardim faz um milagre. Vai buscar a bola na gaveta ali. Podia ter tomado esse gol já. Poderíamos também, o Léo Jardim não ter tomado a melhor decisão, o Alan vai no fundo e dá uma pancada pra dentro da área, o Léo Jardim faz uma manchete com o braço junto à trave ali, poderia, mas o Palmeiras poderia ter tomado os gols dele lá. No segundo tempo mesmo, teve uma bola que o Garré cruzou, o João Vitor chegou um pouquinho atrasado, ele tenta cabecear a bola passa, então a gente teve perigo sim. O Palmeiras foi um pouco melhor que o Vasco, não viu o Palmeiras dominando a gente, sendo muito melhor, eles foram melhores. Tem um time que joga junto há muito tempo, tem um elenco e um time titular muito superior, então é natural qualquer time, o Flamengo, se for jogar com o Palmeiras, vai sofrer em algum momento, então o Palmeiras ter mais a bola, incomodar a gente, fazer nosso gol, é normal.
Anormal é você jogar contra o Palmeiras e o Palmeiras ser nulo, não te levar a perigo algum. Isso aí é a exceção que fugiria à regra, tá? Então, assim, tirando o placar, que é o mais importante no final das contas, eu gostei do jogo do Vasco. Tomara que o novo treinador, que deve ser o Diniz, tire esse jogo, talvez até como um parâmetro, um ponto de partida do que ele pode começar a implementar, porque o que vinha sendo utilizado pelo Carille e o Felipe vinha repetindo ou repetiu contra o Operário, deu mostras de que não está dando muito certo. O Vasco é um time lento, é um time com alguns jogadores que não combatem, é um time que marca fofo, porque falta saúde. A escalação de hoje deu mais mobilidade, deu mais saúde e deu mais combatividade ao Vasco. Então, assim, dá para usar o Coutinho? Claro que dá. Não tô pedindo pro Coutinho sair do Vasco, mas a gente tem que analisar se faz sentido ter Coutinho, Nuno e Verratti, os três ao mesmo tempo em campo. Outra coisa, o Verratti está jogando mal. O Verratti não pode ser substituído? Determinado jogo, será que não é melhor tirar o Verratti e começar com o Ryan? Até para controle de carga, será que não é melhor o Coutinho jogar 2 jogos e ficar um fora? E, de verdade, tá claro, ele vai fazer 1 ano agora em junho, que ele tem problema físico. Achar que depois desse quase 1 ano já aqui, do que ele apresentou nas últimas temporadas, que ele vai ser um jogador com um físico, que ele vai jogar 90 minutos, quarta, domingo, não vai. E graças a Deus, até com essa dosagem que o cara ele foi fazendo um pouco, ele não tem lesionado. Teve até uma lesão contra o Flamengo ali, a gente deu um pouco de sorte porque foi eliminado do Carioca e deu tempo dele recuperar até a estreia do Brasileiro, mas ele tem tido menos lesões esse ano do que no ano passado. Mas tá muito claro. Ah, Diego, então o Coutinho não pode ser titular? Pode. Então eu troco outras peças e deixo o Coutinho para ser esse jogador que não vai competir fisicamente. Então eu boto um outro 9, eu troco o Nuno por um outro ponta que seja mais saudável, que tenha mais força, que consiga fazer bem as 2 fases do jogo. O Coutinho não é um problema ter o Coutinho no time titular ou é um problema ter ele no elenco. O problema é você fazer um coletivo com Nuno, Coutinho e Verratti. São 3 jogadores que juntos, às vezes o Jair, que você fica com baixa competitividade. E o nível técnico baixou muito e hoje não dá para jogar futebol sem físico. Você pega as principais equipes aí do futebol europeu e os campeonatos europeus em linha geral, a intensidade é aqui, ó. É ataca, defende, pressão pós-perda. O jogador de futebol que não tem saúde, que não tem físico, que não consegue aguentar a intensidade do jogo de hoje, ele tá jogando futebol na época errada, tá? A maior ferramenta de trabalho dos atletas é o seu corpo. Me desculpa, se um jogador não consegue jogar 90 minutos, é a mesma coisa de que você tem um contador na sua empresa que ele não sabe fazer uma conta específica ou algumas coisas da sua função. Um jogador de futebol, ele tem algumas obrigações para com a profissão dele e para com o que se exige de um atleta. Um jogador de futebol que não consegue jogar 90 minutos, alguma coisa de errada tem. Salvo algumas exceções. Um jogador de 41, 42, 43 anos, 38, 39 anos de idade. Aí é uma exceção. A gente entende que é um cara que está no finalzinho da carreira. Ele ainda pode dar um caldinho jogando menos. Agora, um jogador de 32 para 33 anos, ele não pode apresentar esse tipo de problema. O Tietê tem exatamente a mesma idade dele. O Tietê é 92. Ambos têm 32 e completam 33 anos nessa temporada. O Tietê fez no Botafogo ano passado 60 e poucos jogos. O Tietê tem essa batida e jogando 90 minutos. Então, assim, alguma coisa o Coutinho tem que ele não consegue e já deu pra ver que não vai mudar também. É isso aí. Eu tenho muita dificuldade de ver o Coutinho jogando bola até 38, 39, 40 anos. A impressão que eu tenho é que ele parece ser um jogador como se fosse já o Payet. Um cara ali já bem no finalzinho da carreira, que vai jogar... O Payet eu até acho que ele joga esse ano só, se muito ano que vem.
o Coutinho, eu tenho dificuldade de conseguir projetar mais 3 temporadas para ele de profissional, por exemplo. Eu acho que a gente tá vendo os finalmente dele, porque ele tem muito problema físico. E uma pena. E eu tenho certeza que ele também deve ser pau da vida com isso. Porque, pô, talento ele tem, cara. O que sabota às vezes o jogo dele é o físico. Não dá pra você jogar e fazer coisas absurdas se o teu físico não acompanha. Tá bom? Então essas observações eu queria tirar aqui. Precisamos competir fisicamente. A escalação de hoje mostrou isso. O Coutinho, na posição que ele joga mais o Nuno, deixa o time um pouco frágil, o Nuno se sobrecarrega ali. E a vida sem o Verratti, tá? Eu poderia fazer a mesma escalação de hoje sem o Ryan e o Verratti, orientando o time a não ficar abusando de bola aérea, tentar trabalhar um pouco no chão, óbvio, chegou no fundo, cruza pro Verratti, mas tirar essa dependência emocional desse time do jogo aéreo. Porém, seria um time que sem o Coutinho e com o Nuno ali, que ele teria um pouco mais de saúde, com a entrada do Lloyd pela esquerda ou o Ryan jogando pelo lado esquerdo, você teria um pouco mais essa velocidade. E não é ruim, tá? Não consigo ver com maus olhos o Tchê fazer essa função que ele fez hoje, de um falso ponta. Eu faço de conta que eu sou o ponta, mas nem sempre eu vou ser o ponta. Vai ter hora que eu vou vir baixar aqui, vou jogar por dentro, vou dar mais opção ao Hugo e o Cocão. O Hugo Moura, coitado, que é sobrecarregado, ele tem que correr igual um desgraçado todo jogo. Com a entrada do Cocão dele hoje, ele dividiu o piano, ele não precisou ficar igual um lazarento se matando. Então, acho que dá pra olhar pro jogo de hoje e falar, tem coisa interessante aí, perdi, é uma merda perder, mas dá pra olhar com carinho pra esse jogo e tentar fazer algumas mudanças, tá? Então, essa é a observação que eu queria fazer de hoje. Infelizmente, a gente perdeu. O Vasco não entra na zona nessa rodada, mas vai ter que dar um jeitinho de buscar uma vitória dificílima contra o Vitória lá em Salvador, porque senão a situação do Vasco vai começar a ficar preocupante. E a gente precisa vencer o Puerto Cabello por 2 motivos. Primeiro, para a gente ficar vivo para as 2 rodadas finais, para pelo menos tentar garantir a vaga de playoff, que nem sei se a gente consegue garantir o primeiro lugar, mas é fundamental essa vitória para pelo menos a gente brigar aí pela primeira ou segunda vaga, e estancar essa sequência de jogos sem vencer. Porque a gente vai emendando, empata com o Puerto Cabello, já sai da classificação ali da Sul-Americana, aí vai pegar o Vitória no Brasileiro, perde pro Vitória, ou empata e entra na zona, aí, irmão, já viu. A gente tá vendo como a situação política do Vasco tá voltando à cena e como a fervura tá aumentando. Então, a gente precisa ganhar, primeiro, porque o mais importante é o Vasco vencer e tá bem, e para baixar essa temperatura, e também o Diniz, que deve ser contratado, pegar o Vasco numa situação um pouquinho melhor também, tá? Logo vai ter a pausa ali pro Mundial, ele vai ter um tempo para adaptar e fazer o time entender o jogo dele, recuperar fisicamente alguns jogadores também, tá bom? Então é uma M perder, mas consegui ver muita coisa positiva hoje, beleza? Quero ouvir vocês, deixem as suas opiniões aqui embaixo nos comentários. E galera, fiquem à vontade para discordar, achar que eu viajei, que eu falei besteira. A gente vive uma democracia. O que eu não aceito e o que eu não gosto, sob hipótese alguma, é você ser um escroto. Não gostou do que eu falei, fala um monte de besteira. Você pode até falar besteira no que tange a conceito. Agora, atacar a honra e o CPF das pessoas, isso que não é maneiro. E esse tipo de conduta, vira e mexe eu pago na mesma moeda, eu sou estúpido para responder quando não. Eu oculto o usuário do canal, o comentário dele não aparece para mim nunca mais, ele fica falando à vontade lá, para mim não chega mais a mensagem dele. Tá? Então vamos ter uma comunidade saudável aqui, vamos procurar ter uma troca num nível legal, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto!